Oi, gente, eu sou a Mari, tudo bem? Gente, hoje eu quero compartilhar mais um assunto sobre saúde com vocês, tá? É sobre a adenoide. O que é adenoide, como acontece, relatar a minha experiência, tá? E compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre esse assunto. Mas antes eu vou te pedir um favor para que você se inscreva neste canal e ative o sininho para que você fique sabendo do vídeo assim que ele sai. Então, gente, o que eu aprendi sobre adenoide? Primeiro assim, nós descobrimos a questão da adenoide por acaso. Foi num exame de rotina, digamos assim, para desencargo de consciência. Já fizeram exames para desencargo de consciência? Para saber que, não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu fiz a coisa certa? Pois é, foi mais ou menos por aí. Mas eu já tinha lido alguma coisa a respeito da adenoide, que não foi o assunto que nos levou para essa consulta, e tinha algumas desconfianças em relação a isso e ia questionar a médica, que era em relação ao João Pedro, estava babando demais, tinha olheiras muito marcadas, mesmo dormindo bem, porque ele é uma criança que dorme a noite inteirinha e tira cochilos durante o dia bem bons. Então aquelas olheiras não faziam sentido. Barulho na respiração, porque a gente ouvia, a gente sentia a respiração dele às vezes até de longe. Então, né, se seu filho ou alguma criança conhecida tem alguma aí dessas características, fique atento, fique ligado e pesquisa. De acordo com as minhas pesquisas, tá? A adenoide é um órgão de proteção, de defesa, assim como as amígdalas, tá? Não é uma doença. E tende a diminuir conforme o crescimento da criança. Qual é o problema? O problema é quando esse crescimento da adenoide é muito rápido, tá? E começa a causar problemas, como, por exemplo, obstrução da respiração. Isso é muito ruim, muito difícil, tá? E aí ela é diagnosticada, tá? Com 2 exames, assim, pra ter certeza. Apesar de que a profissional que atendeu nós é tão experiente que, olhando a fisionomia do João Pedro, o rostinho do João Pedro, já cogitou de cara e inclusive nos disse que achava que era bastante, mas que era para termos calma, que ela só ia dar um parecer final, conclusivo, a partir dos exames feitos. Então, o primeiro exame que a gente fez foi numa fono. E aí, fizemos a fono e o raio-x. O primeiro foi a fono. Gente, começa a dificuldade, a questão do exame. Primeiro, exige que a criança fique imóvel, completamente imóvel. Já pensou? Uma criança de 2 anos imóvel. Minha filha. E exige que a criança fique em absoluto silêncio ainda para melhorar a situação. Então, imóvel e em silêncio. Qualquer ruidinho. E aí a profissional ainda me disse, a gente costuma fazer esse exame quando a criança tá dormindo. Mas aí, como vocês estavam por aqui e disseram que ele é tranquilo, e de fato ele é tranquilo, só eu não sabia que tinha que ter essas questões, né? A gente resolveu fazer logo. Ainda que deu tudo certo, gente. Além dos exames, tem as características, né? Que é a dificuldade de respirar, a respiração com barulho, como eu mencionei para vocês, o ronco. O João Pedro estava já roncando, pausa na respiração, que durante o sono, que é o que a gente fala da apneia do sono, que é muito arriscado, é muito perigoso também. Tosse durante o sono, inquietação durante o sono. E o João Pedro, Senhor Jesus, ele se vira para tudo quanto é lado. Resolveu? Parou de se virar? Não, não parou, ele continua, mas está muito menos do que era antes, tá? A fala nasalada, sabe aquela fala que a gente tá sempre, quando a gente tá gripado, assim, que sai tudo meio... Pois é, por aí. É uma coisa sempre assim. Constância, né, frequência de faringite, sinusite, otite. O João Pedro fazia tudo? Não, mas ele fez algumas otites meio seguido que me deixou preocupada, porque não tinha nada, daqui a pouco tinha otite, sabe? E tu dando antibiótico, e eu sou uma pessoa que não curto muito ficar dando medicação seguido. É preciso? Dá, mas não sou muito adepta, tá?
dificuldade na audição. E aí levanta-se uma questão na questão da dificuldade da audição, gente. O João Pedro estava falando muito pouco para a idade que ele tinha, e isso me deixava extremamente preocupada. E aí, em conversa com a profissional, a otorrino que nos atendeu, o que a gente soube em conversa e avaliando os exames? O João Pedro estava com 80% de obstrução das vias aéreas em decorrência do aumento da adenoide. Isso ocasionava com que os tímpanos ficassem completamente colados e não tivessem vibração. A vibração que faz com que a criança ouça adequadamente e consiga aprender a falar. E ela ainda nos disse que a audição dele estava abafada. Então, gente, a gente escutando abafado, como é que vai falar? Como é que vai aprender a falar direito? Então, fique de olho. A criança tem alguns marcos de aprendizagem, algumas janelas de oportunidade que a gente diz. Chegou até os 2 anos, não fala ou fala muito pouco, se informe, procure, vá atrás. Pode ter alguma coisa por trás disso, sim. Pode não ter nada? Claro, pode não ter nada. A criança pode só estar com preguiça, como se diz, não é? Mas pode acontecer. E o João Pedro não era daquela criança que só apontava assim as coisas e fazia a gente... Não, ele procurava gesticular, fazer sinais para que a gente pudesse compreender ele. E algumas palavrinhas ele soltava, com uma certa dificuldade, mas soltava. Então, assim, antes... E aí, assim, para resolver, tá? O que a gente fez para resolver? Não sei se eu posso dizer um procedimento cirúrgico, mas ele recebeu uma anestesia, tá? Dentro do hospital. O procedimento foi feito dentro do hospital, ele recebeu uma anestesia e foi foi feita a remoção dessa adenoide através do nariz. Entra-se pelo nariz, remove, raspa a adenoide. E aí, colocado dreno nos 2 ouvidos, tá? É possível fazer sem esses procedimentos, resolver essa situação sem o procedimento, com medicação? Sim, é possível. Só que depende o caso. Tudo depende caso a caso. O João Pedro, como já estava com 80% de obstrução, não dava mais, não tinha mais condições de intervir com medicação. E aí, até depois do procedimento realizado, a médica ainda disse que estava muito dura, muito rígida a adenoide, então não teria resolvido igual. Ao colocar os drenos, ela mencionou também que tinha secreção, não estava legal os ouvidinhos. Então é tudo coisa assim, ó, que depende caso a caso. O que eu quero compartilhar com vocês é a minha experiência, é coisas pequenininhas que a gente pode ir vendo e pode auxiliar no desenvolvimento deles, porque audição, visão, fala, são coisas que têm uma janela de oportunidade para que eles façam. E tem coisas que, não digo essas em especial, mas tem coisas que se eles não aprendem até uma determinada idade, depois o cérebro não aprende mais, não consegue mais fazer aquilo, entende, gente? Então é importante que a gente vá atrás, que a gente se informe e traga uma vida saudável para os nossos pequenos, para que eles possam se desenvolver de forma saudável também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha e compartilha essas características todas aí. Compartilhe, às vezes a gente, um detalhe, não precisa ser todos, mas um detalhe a gente pegando, opa, acende uma luzinha e vamos ver, vamos investigar. Certinho, gente? Então, muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana, uma boa semana e até o próximo vídeo. Beijo!